Você já parou para pensar que o jeito que uma pessoa fala pode revelar os segredos mais profundos da mente dela? Hoje, a gente vai mergulhar no universo da linguagem, o verdadeiro sistema operacional do nosso cérebro, e aprender a identificar quando ele está com defeito. Primeiro, esqueça aquela ideia de que linguagem e fala são a mesma coisa. Pense assim: a linguagem é o software, é o sistema de símbolos, signos e regras, é o código que a gente usa para se comunicar. Já a fala é o hardware. É o ato motor, a articulação dos sons pela boca, língua e cordas vocais. Sabe por que essa diferença é crucial? Porque você pode ter o software intacto, saber exatamente o que quer dizer, mas o hardware estar quebrado e você não conseguir pronunciar. Ou o contrário. O hardware funciona perfeitamente, mas o software está rodando um vírus e a pessoa só fala coisas sem sentido. A linguagem é o espelho do pensamento. Se o pensamento está desorganizado, a linguagem sai toda torta. É por aí que a gente começa a nossa investigação. Vamos começar pelo mais fácil de notar: as alterações na quantidade e no ritmo da fala. Basicamente, quando a pessoa fala demais, de menos ou rápido demais. Você com certeza conhece alguém que fala pelos cotovelos. Na psiquiatria, isso pode ter nomes específicos. Primeiro, a taquilalia. É quando a pessoa fala rápido demais, parece uma metralhadora de sílabas. É difícil de acompanhar, mas você ainda consegue entender. Agora, a logorreia é um nível acima. Não é só a velocidade, é o fluxo incessante, uma compulsão por falar sem parar. A pessoa emenda um assunto no outro, você tenta interromper e não consegue. É quase um vômito verbal. Onde isso aparece de forma clássica? Na fase maníaca do transtorno bipolar. O pensamento da pessoa está voando, o que a gente chama de fuga de ideias, e a língua tenta desesperadamente acompanhar essa velocidade. É um sinal de alerta muito importante. Agora vamos para o outro extremo, a câmera lenta. Aqui a gente tem a bradilalia e a latência de resposta. A bradilalia é a fala arrastada, lenta, pesada. A pessoa demora uma eternidade para construir uma frase. A impressão é que o sistema todo está com pouca energia. Junto com isso, pode vir a latência de resposta aumentada. Você faz uma pergunta simples, tipo: qual o seu nome? E a pessoa fica em silêncio. 5, 10 segundos depois, vem a resposta. Onde a gente vê isso? Na depressão grave. O cérebro parece estar funcionando com o freio de mão puxado. Também pode acontecer em intoxicações por álcool ou sedativos, que diminuem a velocidade do sistema nervoso central. E o que acontece quando o sistema desliga de vez? Aí temos o mutismo, o silêncio total. A pessoa simplesmente não fala, embora o aparelho fonador, o hardware, esteja funcionando perfeitamente. O mutismo pode ser seletivo, que é comum em crianças muito ansiosas. Em casa, com a família, elas falam normalmente, mas chegam na escola ou em um ambiente estranho e travam. Não sai uma palavra. E existe o mutismo acinético, que geralmente é causado por uma lesão neurológica na área frontal do cérebro. A pessoa não tem a iniciativa para falar, ela fica parada, apática, em silêncio. Entender se a fala está acelerada ou lenta é o primeiro passo. Mas o buraco é mais embaixo, quando a própria estrutura da linguagem, o software, começa a quebrar. Agora a gente entra na parte mais fascinante e por vezes bizarra, as alterações qualitativas da linguagem. Aqui não importa a velocidade, e sim a estranheza do que é dito. É quando o código se corrompe. Preste muita atenção nestes termos, porque eles são a chave para entender transtornos mentais graves. Vamos começar com os neologismos. Sabe o que é isso? É quando o paciente inventa palavras novas que só fazem sentido para ele. É o inventor doido da linguagem. Ele não vai dizer que está com dor de cabeça. Ele pode dizer: meu cravelho está zumbitando. Essas palavras não existem, mas para ele, descrevem perfeitamente uma sensação interna. Isso é um sinal clássico da esquizofrenia. O mundo interno da pessoa é tão particular, tão diferente da nossa realidade compartilhada, que ela precisa criar uma língua própria para descrevê-lo. É um vislumbre de um universo privado e inacessível. Depois temos a ecolalia, o efeito papagaio.
O sujeito repete a última palavra ou frase que você disse, como um eco. Você pergunta: como você está se sentindo hoje? Ele responde: sentindo hoje, sentindo hoje. Isso mostra uma perda do controle voluntário da fala. É um comportamento automático, quase um reflexo. A gente vê isso em estados demenciais avançados, em alguns casos de autismo severo e em quadros de catatonia, que é um estado de imobilidade e falta de resposta. Na mesma linha, temos a palilalia e a estereotipia verbal. A palilalia é parecida com a ecolalia, mas a pessoa repete a própria palavra ou sílaba, geralmente no final da frase, cada vez mais rápido. Tipo, eu preciso ir para casa, 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 casa. Já a estereotipia verbal é quando a pessoa tem uma frase ou uma palavra fixa, um jargão, que ela solta do nada, fora de contexto, repetidamente ao longo do dia. É como um tique verbal, um fragmento de fala que ficou preso num loop. E quando o caos é total, aí temos a chamada salada de palavras, ou esquizofasia. Aqui, a sintaxe, a gramática, morre. As palavras são jogadas numa frase sem nenhuma conexão lógica. A pessoa diz algo como, cadeira ontem azul porque riu feliz. Não há nenhuma estrutura, nenhuma mensagem. Isso reflete diretamente a desagregação do pensamento, um sintoma gravíssimo da esquizofrenia. A estrutura lógica da mente da pessoa simplesmente colapsou, e a fala é só o reflexo desse caos interno. É impossível manter uma conversa. Por fim, dentro dessas alterações qualitativas, temos a musitação e o solilóquio. Você já viu alguém na rua movendo os lábios, sussurrando, mas sem emitir som? Isso é a musitação. É um discurso murmurado, quase inaudível. Já o solilóquio é quando a pessoa fala sozinha em voz alta, muitas vezes gesticulando e parecendo dialogar com alguém que não está ali. Geralmente, ela está respondendo a alucinações auditivas, as vozes que ela ouve. Se você vir alguém brigando com o ar, é provavelmente um solilóquio. Agora, para fechar com chave de ouro, a gente precisa diferenciar um problema psiquiátrico, da mente, de um problema neurológico, do cérebro físico. E aqui entram as afásias. As afasias são distúrbios de linguagem causados por lesões cerebrais, como um AVC, um traumatismo ou um tumor. Elas não são um problema de pensamento, são um problema no hardware. Existem dois tipos principais. Primeiro, a afasia de Broca, que a gente pode chamar de o motor quebrado. A área de Broca fica no lobo frontal e é responsável pela produção da fala. O paciente com afasia de Broca entende tudo perfeitamente. Ele sabe o que quer dizer, o software está intacto. Mas na hora de falar, o motor não funciona. A fala sai travada, telegráfica, com um esforço enorme. Ele quer dizer, eu preciso beber um copo de água, e o que sai é, eu, água, copo. É uma situação extremamente angustiante, porque a pessoa tem plena consciência do seu erro e da sua dificuldade. O oposto bizarro disso é a afasia de Wernicke, ou o sensor quebrado. A área de Wernicke fica no lobo temporal e é responsável pela compreensão da linguagem. Aqui, o paciente fala fluentemente, rápido, com melodia e ritmo normais. O motor funciona perfeitamente. O problema é que o que ele fala não faz o menor sentido. É uma salada de palavras fluente, cheia de neologismos e trocas. E o pior, ele não consegue entender o que você diz e, na maioria das vezes, não percebe que a fala dele está toda errada. Ele acha que está se comunicando perfeitamente. É uma logorreia completamente vazia de significado. Vamos fazer um resumo da ópera? A linguagem é o termômetro da sanidade. Se a fala está rápida demais, pensa em mania. Se está lenta demais, pensa em depressão. Se a pessoa inventa palavras, como os neologismos, ou se a fala perde totalmente o sentido, como na salada de palavras, isso aponta para uma psicose, como a esquizofrenia. E se o problema é uma trava na hora de produzir a fala ou de compreender o que é dito, com a consciência preservada, provavelmente estamos diante de uma afasia, um caso para a neurologia. Agora, quando você ouvir alguém falar, você não vai apenas escutar as palavras,
você vai conseguir analisar o sistema operacional por trás delas. É uma ferramenta poderosa para entender a mente humana. Gostou de desvendar esses códigos? Então se prepare, porque no nosso próximo encontro vamos explorar o labirinto da memória, onde o passado pode ser esquecido, distorcido e até mesmo reescrito. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Até lá!